Primeiramente, obrigado pelo convite, um evento muito importante nos dias de hoje. Quero agradecer também a todos pela presença. E eu sei que vamos para a última palestra, isso aqui, um dia todo de conteúdo é algo bem pesado, mas o conteúdo é bem relevante. Prometo ser bem objetivo. O tema é um tanto quanto interessante. Eu acredito que hoje todos utilizam virtualização, pelo menos o básico da virtualização, e a gente tem esse paradigma entre virtualização e segurança. Sempre essa questão, eu vou virtualizar o meu ambiente, mas como que fica a questão da minha segurança? Então esse é o ponto que nós vamos bater um papo hoje. Fique à vontade se vocês tiverem alguma dúvida para me interromper, sem problema nenhum. Bom, eu acho que todos aqui nós lidamos com TI também e sabemos dos desafios de TI nos dias de hoje. Todos nós somos cobrados, quando estamos falando de TI, hoje de confiabilidade, flexibilidade, estamos sendo cobrados por conectividade, inovação e serviço. Isso é extremamente difícil de atender a demanda, não só se a gente for pensar em empresas, mas também como órgãos públicos, como Forças Armadas. Vocês precisam prover serviços para os clientes de vocês que são clientes internos da própria organização. E toda vez a área de TI é cobrada por isso. Eu preciso de elasticidade, eu preciso trazer mais inovação para a área de TI, eu preciso que a área de TI entenda o negócio das forças para trazer algo que seja um diferencial. Eu preciso que a área de TI acompanhe também a inovação do negócio. Então é algo muito complicado. Tem um tema que é muito interessante, que é a parte de Pay as you Grow e de multi-tenancy. São dois conceitos que a gente trouxe, que está muito sendo falado no momento no mercado, que basicamente as empresas hoje, as organizações, elas querem pagar na medida que elas usam. Foi muito bem falado aí pela parte de cloud computing. Por isso tem essa grande migração para a nuvem. E outra questão também é o multi-tenancy. O que seria isso? É a questão do compartilhamento de recursos. Hoje em dia a gente pode utilizar um equipamento, um software e compartilhar o quanto a gente puder, para principalmente ganhar em questões de relação a custo. Com essa inovação, com essa quantidade de coisas que são solicitadas para nós da área de TI, a gente basicamente consegue atender usando virtualização. E virtualização hoje, se a gente for pensar em virtualização de servidores, é algo que já virou quase que commodity. Todo mundo aqui já sabe o que é isso, sabe que quando a gente fala em virtualização de servidores é algo que é bem simples de lidar, é um conceito que já está em prática há muito tempo. E a gente tem sites backups, no site principal, no site secundário, as máquinas virtuais elas migram de um ambiente para o outro. Hoje nós temos ambientes virtuais que migram inclusive de cidade e país diferentes. Então você tem um site principal, e eu acredito que no caso da aeronáutica, por exemplo, vocês têm essa preocupação de resiliência em sites principais e sites backups. Então, melhor do que nunca é usar a virtualização para fazer isso. Agora, uma coisa interessante. Nós viemos falando há muito tempo sobre virtualização de servidores, de aplicações, mas e com relação à virtualização de rede de segurança? Isso é um gap muito interessante, porque essa evolução que a virtualização de servidores trouxe para a gente, ela trouxe um gap na parte de segurança e redes que a gente não conseguiu acompanhar. A virtualização de servidores ela saiu muito mais na frente do que a virtualização em si da rede, da infraestrutura que é básica. E hoje a gente começa a pegar alguns probleminhas. Por exemplo, quando eu tenho essa estrutura de máquinas migrando de um data center principal para um data center secundário, como é que fica com relação às regras de segurança do firewall que foi criada? A partir do momento que essa máquina migra para esse outro site, eu mudo o endereçamento IP, eu mudo o range, eu mudo fisicamente onde essa máquina está. Como é que eu faço para levar as regras de segurança para esse novo ambiente? Então esses são problemas que começaram a surgir. Por quê? Porque não foi pensado na época na parte dessa virtualização, principalmente da questão de segurança. Se a gente for pensar um pouquinho na virtualização de redes, agora sim nós estamos ouvindo falar muito mais sobre esse tema. Surgiram aí uma sopa de letrinhas, eu não sei se todos estão familiarizados com o tema, mas NFV, que é o Network Function Virtualization, que agora é moda, virtualizar tudo que a gente tem. E, por exemplo, se eu tenho roteadores, switches, tudo que eu tenho dentro de um rack hoje para trazer a infraestrutura para a minha TI, eu consigo virtualizar dentro de servidores x86, servidores padrões. Isso é interessante se a gente olhar as operadoras hoje. Antigamente eles estavam acostumados a lidar com roteadores enormes, em caixas, que ficavam em POPs espalhados. Hoje em dia eles estão migrando esses grandes roteadores para servidores comuns, rodando virtualização. Então é isso que a gente chama de NFV.
Um outro conceito que teve uma evolução um tanto quanto grande agora no momento é a questão do SDN, que é o Software Defined Networks, que nada mais é do que a virtualização da camada física da rede. Então, por quê? Por que surgiu a necessidade da SDN? Principalmente por conta da virtualização dos servidores. Nós precisávamos também evoluir a virtualização da rede e trazer a rede de uma forma que conseguisse acompanhar essa migração de máquinas e principalmente se tornar uma rede mais aberta, mais open free, para que essa rede consiga se interligar com sistemas que são utilizados pelos usuários. Então esse é o conceito principal do SDN, e também tem o Network Virtualization, que é outro tema, uma sopa de letrinhas que trazem para a gente hoje a questão da virtualização de redes. Mas isso a gente não resolve, porque a gente resolve a parte de redes e a parte de segurança. Eu vou fazer uma analogia aqui com relação à era medieval. Hoje a segurança, até hoje, ela é vista muito como uma questão de faro de perímetro. É aquela fronteira, é o gateway. Se a gente olhar por exemplo, essa analogia com a era medieval, nós podemos comparar a segurança hoje, por exemplo, com aquelas muralhas que tinham os portões, aquelas portões literalmente que os inimigos eles só tinham uma forma de entrar, só tinham um lugar que ele poderia entrar e ali era colocada toda a proteção possível. Ficava ali os guardas armados, toda a questão de lanças, foguetes, ficavam todos espalhados, ficavam todos centralizados naquela porta de entrada. Mas e quando a gente fala que, por exemplo, seguindo essa mesma analogia, hoje a gente não tem mais essa porta principal, a gente não tem mais uma muralha que cerca tudo, falando sobre a questão do cloud. É praticamente impossível fazer essa segurança de perímetro quando a gente fala em cloud. E em questões de virtualização, também não. Porque se a gente vai fazer essa analogia, se a gente for pensar nessa era de medieval, a evolução dos ataques agora com aéreo, por exemplo, de que adianta eu ter muralhas, portões, guardas, todos armados numa única posição, se o ataque agora ele vem aéreo? Então de nada adianta. E para isso, a questão, a segurança segue a mesma ideia. Hoje as ameaças, elas não vêm mais somente pela internet, que antigamente, ou mesmo até hoje, algumas empresas elas se preocupam, e até alguns órgãos, em colocar segurança somente naquele perímetro de internet. Ali chega a minha rede externa e é ali que eu preciso proteger. Mas não, a ameaça hoje ela chega de qualquer lado, por um pendrive, por uma rede Wi-Fi, por um IoT, falamos de internet das coisas, Smart TVs hoje, por exemplo, Smart TVs rodam Android. Então as mesmas vulnerabilidades que a gente pode ter no celular Android, nós temos dentro de uma Smart TV. Então quando a gente coloca uma Smart TV em um auditório, ela pode pegar um malware e espalhar esse malware dentro da organização, dentro do próprio órgão. Então aquela questão de gateway, firewall puramente de perímetro, ela já não é mais suficiente para atender essa demanda de evolução das ameaças. E não somente isso, se a gente for pensar na questão do movimento lateral, os ataques aéreos, voltando à analogia, quando a gente utilizava aviões, eles eram meio, como se posso dizer, engessados. Com a vinda aí dos helicópteros, a Força Aérea aí, sabe muito mais, melhor que eu, nesse assunto, ficou muito mais fácil, porque o helicóptero ele te permite uma mobilidade, uma movimentação lateral, que até então não se era previsto. E as ameaças também. Hoje em dia, o que as ameaças procuram é totalmente isso, é a movimentação lateral dentro da rede. No passado, eu lembro muito bem que quando a gente falava em segurança, as empresas normalmente falavam o seguinte: olha, nós temos que proteger tudo que vem de fora para dentro. Então, normalmente os firewalls antigamente era o seguinte: você criava uma regra que negava tudo que vinha da internet para dentro da sua rede, mas você permitia tudo que vinha da sua rede para a internet, porque o perigo vinha de fora. Hoje é o contrário. Se você pega um malware do tipo um ransomware ou algum outro malware parecido, principalmente de ameaças avançadas, se ele entra na sua rede, até que não é tão problemático assim. O problema é ele conseguir comunicar para fora da sua rede, porque aí sim ele estabelece uma conectividade com a pessoa, o centro de comando e controle que está operando esse malware. Então o perigo hoje, claro, a gente tem que continuar protegendo a nossa fronteira de entrada, mas o perigo hoje é não deixar com que esse malware ele saia, a comunicação dele saia de dentro para fora também. Então esse paradigma de criação de regras ele precisa mudar também. E aí a gente tem um outro conceito,
que é o que a gente vem empenhando muito hoje na área de segurança, que é o conceito de Zero Trust. Ou seja, hoje não dá mais para confiar em arquivo nenhum. No passado, mais uma vez, nós tínhamos aquela velha noção de o seguinte: olha, nós não podemos abrir arquivos .exe, .bat, porque esses arquivos eram perigosos. Mas arquivos Word, PDF, etc., eles não tinham um nível de perigosidade, mas hoje é Zero Trust. Não podemos confiar em nada, literalmente. Então nós temos que entender que tudo que a gente está lidando, ele pode ter sim algum nível de risco de vulnerabilidade. E se a gente for pegar isso no mundo de virtual, no mundo de virtualização, voltando àquilo que eu falei no início, nós temos um site A, por exemplo, e um site B, e máquinas virtuais em vários servidores físicos e se movimentando. Essa é a ideia da virtualização. As máquinas se movimentam de acordo com a demanda, de acordo com a disponibilidade do ambiente. Se o site A, por algum motivo, ele falha, automaticamente o site B assume com todas aquelas máquinas virtuais, com todas as aplicações que vocês têm disponível. Mas a questão é o seguinte: e o Firewall? Onde ficaria o Firewall, ou Next Generation Firewall, ou as proteções, quando a gente fala em IPS, todas as proteções que nós estamos acostumados? Qual a topologia que o Firewall ficaria aqui? Normalmente ele ficaria acima, ele ficaria na borda, o Firewall externo. Mas a minha pergunta é: como é que eu faço se por algum motivo entra um malware dentro dessa estrutura e a movimentação lateral começa a acontecer? Ou seja, a máquina virtual 1 ela começa a propagar o malware entre as máquinas virtuais, entre elas, e não mais simplesmente saindo e voltando para a internet ou dentro da sua rede. Esse tipo de tráfego é o que normalmente nós chamamos hoje de tráfego leste-oeste. Existe uma estatística que hoje 76% do tráfego dentro do nosso data center, dentro da nossa rede, ele é leste-oeste. São tráfegos basicamente entre aplicações de banco de dados, autenticações, então é um tráfego totalmente lateral. E aí que está o maior gap de segurança. Como é que eu hoje, dentro da minha infraestrutura, dentro da infraestrutura que vocês têm, por exemplo, eu consigo garantir a segurança que essa máquina virtual aqui, por exemplo, 1, ela não vai comprometer a máquina virtual 2. E tem um outro ponto, que a gente não pode inflexibilizar aqueles desafios de TI. Então, existem soluções, por exemplo, de ficar instalando. Muita gente me fala assim: a gente pode instalar, por exemplo, um endpoint em cada uma dessas máquinas, uma proteção de antivírus, etc. Sim, podemos, mas talvez essa não seja a melhor opção, porque vai inflexibilizar. No momento em que eu preciso criar máquinas virtuais cada vez mais rápido, eu me preocupar com uma solução de endpoint, instalar essa solução e garantir a atualização dela na máquina virtual, talvez vai trazer para mim um problema operacional e não somente na questão de segurança. Então, como que nós podemos fazer? Vamos pensar um pouquinho mais tecnicamente. Para essa máquina, por exemplo, vamos chamar ela de máquina 1 com a máquina 2, para que toda a comunicação que vier entre elas passe pelo firewall. Para quem aí é um pouquinho mais técnico, sabe que a única forma de nós fazermos isso, seguindo que isso aqui está todo dentro de uma única rede, uma única VLAN, uma única faixa de endereçamento IP, eu trocar essas faixas de endereçamento IP. Ou seja, essa máquina VM1, ela passa a estar numa VLAN, num segmento diferente da máquina VM2. Porque aí eu consigo apontar o gateway dessa máquina 1 como sendo o firewall externo da rede, e aí o tráfego passa pelo firewall externo, volta para dentro da estrutura virtualizada e chega na máquina 2. E o contrário também, quando o tráfego volta, ele sai da máquina 2, passa pelo firewall externo e cai novamente na máquina 1. Que tipo de problema que eu posso ter com esse tipo de topologia? Alguém tem alguma sugestão? Performance, ponto muito importante. Algum outro? Outro ponto interessante. Vamos pensar nessa questão da performance. Então quer dizer que todo o tráfego que eu precisar que das minhas máquinas virtuais sejam inspecionados por um firewall, eu vou precisar que ele vá para o meu ambiente externo. E o que quero dizer com isso? Eu vou precisar cada vez mais escalar o meu firewall, da mesma forma que eu escalo as minhas máquinas virtuais. E isso não casa. Não casa. Porque eu costumo falar que máquinas virtuais hoje é igual gremlins. Em uma água, duplica. Então, você hoje, por exemplo, tem 10 máquinas virtuais, amanhã você tem 20, depois você tem 30 e depois você tem 50.
Se você conseguir fazer com que o seu Firewall escale nessa mesma capacidade, é praticamente impossível. Porque você vai ter que, praticamente todo ano, ou a cada 6 meses, trocar toda a infraestrutura de segurança, porque ela já não suporta mais o tráfego que precisa para que ele vá no mundo externo e volte para fazer a proteção. E não mais, se a gente for pensar que essas máquinas estão, as duas máquinas virtuais estão dentro de um mesmo host físico, olha só, eu estou deixando de aproveitar o recurso da máquina, ela vai ter que mandar o tráfego para fora e voltar, sendo que ela poderia estar numa comunicação literalmente dentro da própria máquina, ali usando somente recursos locais, de CPU, memórias e etc. Então a indústria de segurança, a Fortinet nesse caso, a empresa que, o fabricante de segurança que eu represento, a gente ficou muito incomodado com isso, e a gente precisava trazer uma solução, algo para os clientes em que resolvesse esse problema, e que segurança hoje não fosse mais um gap para virtualização. E qual é a solução que a gente trouxe, que a gente pensou para o mercado? É simplesmente colocar um firewall no mundo virtualizado. Mas aí muita gente me pergunta, colocar um firewall no mundo virtualizado, isso quer dizer que é uma máquina virtual a mais? Não daria certo. Se nós fizéssemos isso, colocar uma máquina a mais num ambiente virtual como sendo um firewall, eu teria os mesmos problemas. Por quê? Se a máquina 1 quer falar com a máquina 2, eu preciso fazer com que ela chegue até uma terceira VM e volte o tráfego. E o pior, essas máquinas vão ter que continuar usando aquela mesma topologia, são redes diferentes, VLANs diferentes e segmentos diferentes. Se eu tenho duas máquinas virtuais dentro do mesmo segmento de rede, é praticamente impossível fazer uma inspeção de firewall nela para que o tráfego passe perante um firewall e volte. Então, simplesmente colocar no firewall como se fosse uma virtual machine a mais, também não dava certo. Então, o que a gente acabou fazendo? A gente acabou fazendo uma parceria com os principais hypervisors do mercado. E é o que faz todo sentido, porque ao invés de simplesmente colocar um firewall como uma guest VM, a nossa ideia é fazer o firewall dentro do próprio hypervisor, dentro da própria estrutura de virtualização, porque aí eu consigo ter um controle muito melhor do ambiente virtual. Vou dar um exemplo. Como que funcionaria isso? Vamos pensar que aqui nós temos um servidor físico, um hypervisor. Aqui eu vou usar o nome da VMware, por exemplo, que é um hypervisor extremamente conhecido, eu acredito que muitos de vocês já devem conhecer ou ter ouvido falar. E aqui a gente, por exemplo, usaria o hypervisor da VM. E aqui eu tenho as minhas máquinas virtuais, como eu tenho normalmente. O que é a solução que a gente entende que seria o ideal para resolver esse problema? Colocar um firewall, só que não é um firewall comum, Next Generation Firewall, com proteções de IPS, etc. Tudo com aquilo que o seu firewall externo teria, só que dentro do kernel do hypervisor. Por quê? Porque agora, aí sim eu consigo fazer via comando. Isso é um ponto interessante, porque eu não preciso alterar a minha estrutura de rede, não preciso fazer com que as máquinas estejam em VLANs diferentes, em segmentos diferentes. As máquinas no seu data center, elas podem estar todo no mesmo endereçamento IP, elas podem estar em sites distintos, que através de uma API comando, eu consigo direcionar todo o tráfego de uma VM1 para VM2, só que agora passando por esse módulo de firewall. Então esse módulo de firewall estaria integrado ao kernel do hypervisor, trazendo muito mais flexibilidade e performance para o ambiente. Se a gente for pensar, vou dar um exemplo de como que esse tráfego funcionaria. Eu tenho basicamente, para quem conhece um pouquinho mais de virtualização, eu tenho dentro do hypervisor, do ambiente, o que a gente chama de virtual switch. É o que basicamente, logicamente, conecta uma VM à outra. Então o que a gente faz? Quando uma determinada máquina quer falar, esse aqui são várias máquinas virtuais, e esse aqui vamos supor que é o módulo de firewall que eu tenho instalado dentro do hypervisor, quando a máquina 1 quer falar com a máquina 2, agora através de comando, voltando mais uma vez ao VMware, por exemplo, o vCenter, eu consigo fazer via vCenter o seguinte: eu quero que essa máquina, todo o pacote que saia dela, ao invés de você entregar direto para o Virtual Switch, porque entregou para o Virtual Switch, ele já vai entregar para outra máquina virtual. Porque pense que essas máquinas estão dentro do mesmo host físico. Então, antes de você entregar para o Virtual Switch, eu transfiro esse pacote para dentro desse módulo de firewall. E aí ele é inspecionado através de firewall,
Application Control, IPS, antivírus, anti-malware, QoS. Você pode fazer shaping de banda, você pode usar todos aqueles recursos que você normalmente já tem na borda e no perímetro, porém agora entre máquinas virtuais. E quando esse pacote sair, ele não volta diretamente para a máquina virtual também não. A volta também ela é passada por uma proteção de segurança. Então, ao invés de ela entregar novamente, ela volta para o módulo de firewall, entra pela interface interna e aí sim o pacote é devolvido. O que eu ganho com isso? Primeiro, segurança. Eu consigo garantir políticas de firewall, e isso exatamente dessa forma, políticas de firewall entre máquinas virtuais. Então, a minha aplicação, por exemplo, ela só pode acessar determinadas portas do meu banco de dados que está em outra virtual machine através de um IP de origem X e um IP de destino X, como vocês estão acostumados a lidar com o firewall tradicional. E um outro ponto, para mim, que é o mais interessante, é a questão de visibilidade. Você vai ter noção exata, para fins de auditoria também, do que está trafegando entre uma máquina virtual e outra. Porque eu tenho certeza, normalmente a gente faz esse tipo de pergunta para quem tem ambiente virtualizado. Como é que você consegue saber o que está passando entre duas máquinas virtuais? Como é que você consegue auditar esse tráfego? Garantir logs de acesso, por exemplo. É praticamente impossível. Você tem que ter algumas manobras para conseguir isso, bem complicado. E agora não. Agora, fazendo esse desvio, vamos dizer assim, através do kernel do hypervisor, eu consigo ter total visibilidade, e aí inclusive com logs de acesso, do que uma máquina virtual está falando com as demais máquinas virtuais. E muita gente me pergunta, legal, Bonatti, mas e voltando naquele ambiente onde eu tenho vários sites, site principal, site backup 1, site backup 2, site backup 3, as máquinas elas começam a se migrar usando o vMotion, por exemplo, do VMware, eu não tenho problema nenhum. Por quê? À medida em que as máquinas virtuais vão migrando, as minhas políticas de segurança, elas também migram juntos. Então você não tem mais essa preocupação em ficar, por exemplo, se a minha máquina sair do site 1 para o site 2, eu tenho que ficar trocando endereçamento IP, eu tenho que trocar a regra de firewall. Não. Todas as políticas de segurança acompanham essa máquina. E mais uma vez, não é somente firewall. Aqui a gente está falando de IPS, de Next Generation Firewall, de antivírus, anti-malware e todas as proteções que a gente consegue. E o que é interessante? Se a gente for olhar como que um firewall tradicional hoje, por exemplo, se comporta. Quando a gente vai criar uma regra de firewall, nós precisamos daquelas informações básicas, que é o source IP, endereço de origem, normalmente endereço de destino, porta e protocolo. É normalmente dessas informações que a gente cria uma regra de firewall. E quando a gente está num mundo desse virtualizado, e que a gente queira, por exemplo, criar uma regra de firewall, o mundo muda. Porque aqui eu não mais vou usar, por exemplo, o endereço de origem. Para mim é indiferente o endereço de origem da máquina. Então, tendo vista que ela pode fazer essas migrações aí pelos seus data centers. Então, como que eu vou criar o endereço, essa regra que normalmente eu crio? O endereço de origem vai ser o nome da máquina, o endereço de destino, o nome da máquina, o hostname da máquina. Legal, mas como é que eu vou saber? Da onde ele vai saber quem é o hostname da máquina e qual é o endereçamento IP? Ele pega exatamente essas informações do gerenciador do hypervisor, que no caso da VMware, por exemplo, é o vCenter. Então, todas as máquinas que você cria no vCenter, automaticamente já popula as informações do firewall. Isso facilita muito a administração e a operação. A regra que você vai criar agora é, literalmente, tudo que vier da máquina hostname 01 com destino à máquina hostname 02 com a porta, por exemplo, 25 SMTP, eu permito. E tudo que não for isso, eu nego. Então fica muito mais fácil de gerenciar. E o que você pode fazer muito mais além do que isso? Você pode criar, por exemplo, security groups. Porque a ideia da virtualização é você ter essa flexibilidade de ficar criando máquinas com uma agilidade muito rápida. Você cria e apaga máquinas. Então, por exemplo, você cria um perfil de segurança pré-definido, onde você se chama máquinas que acessam a internet nas portas padrões. E aí dentro do vCenter, por exemplo, você pode juntar essas máquinas com uma tag de segurança chamada internet. E essa tag de segurança você vai criar as regras padrões. Por exemplo, a máquina ela pode sair na porta 80, 443, DNS, etc. Automaticamente, quando você cria uma nova máquina virtual, você pode inserir esse security tag nela, dentro do próprio vCenter, sem nem se comunicar com o firewall, por exemplo, internet,
que automaticamente ela passa a herdar todas as políticas de segurança que foram criadas para esse grupo. Então isso sim é o que a gente entende que vai resolver esse gap que nós tínhamos quando a gente lidava com segurança e principalmente na questão de segurança e virtualização. Mas não somente com relação à parte de virtualização, nós entendemos, como uma empresa também de pesquisa de ameaças de segurança, que a questão da segurança não pode ser tratada em uma camada única. Por exemplo, nesse caso, nós falamos da segurança com virtualização, mas nós temos também o nosso firewall externo. E de nada adianta eles serem completamente diferentes um do outro, ou seja, eles não se conversarem. Hoje, o maior problema que nós temos dentro da infraestrutura de segurança, isso já comprovado por várias pesquisas, é o incremento da que a gente chama de várias soluções pontuais. A gente acredita o seguinte: normalmente quando você vai investir, só surge uma nova ameaça, você vai adquirir uma solução que vai resolver ou mitigar aquela ameaça. E assim sucessivamente, novas ameaças vão surgindo, vocês vão adquirindo soluções para resolver aquelas ameaças. No fim, você tem ali 50, 60 soluções de segurança espalhadas dentro da sua infraestrutura que não se conversam. E para você manter essa base atualizada, fazer auditorias, logs, é algo extremamente complexo. Aí você tem que ter uma estrutura de terceiros, por exemplo, um CIEM, que de alguma forma consiga correlacionar isso tudo, trazer isso de uma forma de incidente. Então, voltando nessa questão do ambiente de virtualização externa, seria interessante, muito interessante, por exemplo, se esse firewall que estivesse dentro do meu ambiente virtualizado, ele conseguisse falar com o meu firewall no ambiente externo. Por quê? Por exemplo, eu detecto uma ameaça dentro do meu ambiente virtualizado, e a partir desse momento, eu já informo para o meu firewall externo que aquela ameaça entrou dentro da minha infraestrutura e de alguma forma eu já vou proteger essa ameaça para que ela não entre novamente e para que isso não precise ser feito manualmente. Porque pensa o seguinte: você tendo essas soluções de segurança completamente isoladas, você teria que fazer isso na mão. Quando um firewall detecta uma ameaça, você tem que ir manualmente nos outros dispositivos, ficar duplicando ou criando essas regras de acesso para que essa ameaça não volte a acontecer dentro do ambiente. Então é por isso que a Fortinet trouxe muito forte para o mercado esse conceito de Security Fabric, que a ideia é exatamente essa, é fazer com que os dispositivos de segurança se conversem. E o mais importante, muita gente fala para a gente, legal, mas eles conversam somente entre dispositivos Fortinet, que é um fabricante? Não, porque não faz sentido. Imagine se eu tenho inúmeros fabricantes de diferentes vendors, e a gente está trazendo esse conceito de Security Fabric, e ele fala, não, nós falamos somente com Fortinet, não faz sentido. Então o conceito, um dos pilares do Security Fabric é exatamente esse: ser aberto, ser escalável e ser seguro, porque aí sim a gente consegue ter o que a gente chama hoje de uma infraestrutura literalmente mais protegida e mais controlada e menos complexa. Esse é um ponto que a gente sempre busca aí quando a gente fala com relação à segurança. Bom, como eu disse, eu tentei ser o mais objetivo possível. Nós estaremos aqui também no painel logo após essa palestra. Tem um intervalo e depois é o painel, né? É isso mesmo, eu estarei disponível caso vocês tenham alguma pergunta, fiquem à vontade. No intervalo também nós estaremos aí para ajudar vocês. Obrigado, gente.